Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Ribeiro. Eu havia gravado um outro vídeo como parte 2 do vídeo anterior, no qual nós conversamos sobre o artigo 12 do projeto de lei 1179. Neste vídeo, nós conversaríamos sobre o artigo 13 do mesmo projeto de lei. Contudo, eles foram vetados, senhores. Eles e o artigo 11º também. Na verdade, todo o capítulo 7º, denominado dos contratos agrários, que era composto por esses 3 artigos, foi vetado. Daí, os senhores podem me questionar, porque eu os questionaria. Andréia, o veto desse capítulo, ele é benéfico ou não para o setor do agro? Pois bem, o artigo 11º, como eu menciono no vídeo anterior, ele era genérico, então penso que não tivemos muitos prejuízos. O artigo 12º, ele era composto por 4 incisos. Penso que poderia ter sido aproveitado, ainda que em partes, e explico. Ele dirimia relações, senhores. Ele dirimia os contratos vigentes, ou seja, prazos que venceram nesta quarentena ou que irão vencer. E ninguém quer ficar no prejuízo, né? Então, nada como uma lei para ninguém se sentir lesado, nada como uma norma para dirimir as relações e ninguém se sentir lesado. Pois bem, no que tange o artigo 13º, foi vetado com louvor. Por quê? Porque ele não dirimia nenhuma relação. Ele estava criando uma situação nova. Uma vez que este projeto de lei é um regimento emergencial, não há motivo de se criar uma nova situação. E explico. Suspendia a proibição de arrendar as terras rurais, as nossas terras rurais, a empresas nacionais com capital majoritariamente estrangeiro ou empresas estrangeiras. Daí os senhores podem estar se questionando. Tá, Andréia, não foi vetado tudo isso? Então o que você quer conversar conosco? Pois é, este artigo, que se demonstrava extremamente nocivo, ele era apenas a cereja do bolo no que tange ao acesso às nossas terras por estrangeiros, senhores. E é isto que eu vou comprovar aos senhores, demonstrar aos senhores aqui nesse vídeo. Eu não tenho dúvidas de que os senhores estão cientes de que a MP do Agro se tornou lei, na Lei 13.986, publicada agora no último dia 7 de abril. Pois bem, eu não queria falar sobre esta MP, senhores, não. Por quê? Porque existe uma enxurrada de materiais sobre o assunto. Contudo, eu precisarei falar sobre ela, mas serei cirúrgica, apontarei apenas 3 dispositivos que nos interessam no que tange a aquisição de terras rurais por estrangeiros. Tá ok? Então, vamos ao primeiro dispositivo. Ele é curto, então me permitam fazer a leitura. É o inciso 9º do artigo 22. Diz o seguinte: a autorização irretratável para que o oficial de registro de imóveis processe em favor do credor o regimento de transmissão da propriedade do imóvel rural ou da fração constituinte do patrimônio rural em afetação vinculado à cédula imobiliária rural, de acordo com o disposto no artigo 28 desta lei. Sem delongas, vamos ao artigo 28. Vencida a cédula imobiliária rural e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o direito à transferência para a sua titularidade do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio rural em afetação ou de sua fração vinculando a cédula imobiliária rural no cartório de registros de imóveis correspondente. Os senhores entenderam? Não? Eu vou traduzir. Caso os senhores obtenham crédito por meio da cédula imobiliária rural, estimulados pelo patrimônio de afetação, em eventual inadimplemento, o credor ele poderá imediatamente se dirigir ao cartório de registro de imóveis e realizar a transferência do bem para si,
sem ação judicial, ou seja, sem defesa. E por quê? Porque a lei diz que a autorização para este ato é irretratável e que a transferência poderá ser feita de forma imediata. Mas não para por aí, senhores. O inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 51 da mesma lei diz o seguinte: o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71, que é a lei que regula e limita a aquisição de terras rurais por estrangeiros, passará a vigorar com a seguinte redação: as restrições estabelecidas nesta lei não se aplicam aos casos de recebimento de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira ou pessoa jurídica nacional da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do capital social e que residam ou tenham sede no exterior por meio de realização de garantia real, de dação em pagamento ou qualquer outra forma. Ou seja, senhores, as restrições impostas pela Lei 5.709 de 71, lei que regula e limita a aquisição de terras rurais por estrangeiros, lei esta recepcionada pela nossa Constituição Federal de 88, vide o artigo 190, não se aplicam nestes casos. Que casos? Casos em que o credor foi empresa estrangeira ou empresa nacional com capital majoritariamente estrangeiro. Entenda-se, senhores, bancos estrangeiros ou bancos nacionais com capital majoritariamente estrangeiros. Percebam que um artigo, ele permite a transferência imediata da propriedade. O outro artigo, ele considera a autorização para esta transferência imediata irretratável. E por fim, o outro artigo, ele retira qualquer limitação imposta por lei. Um conjunto perfeito, não é? Os senhores podem se questionar que limitações poderiam ser estas impostas por lei. Existem várias. Darei um exemplo. Cada município é permitido ter até 1/4 das suas terras em mãos de estrangeiros. Suponhamos que uma terra dada em garantia e o produtor se torne inadimplente e o banco vai lá fazer a transferência, contudo, já existe mais de 1/4 do município em mãos de estrangeiros. Antes, não seria possível fazer essa transferência, era um limitador. Contudo, com a MP do Agro, esta transferência será possível, mesmo ultrapassando este limite imposto por uma lei própria. Senhores, eu fui em busca de alguma ação direta de inconstitucionalidade com base neste artigo 51 e não achei. Eu espero honestamente que alguma associação entre com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, observem, é patente a inconstitucionalidade deste artigo. É uma pena. Pois bem, daí os senhores podem me questionar: Andréia, mas o que você quer dizer com tudo isto? O que pode existir por detrás de tudo isto? Que os estrangeiros têm interesses nas nossas terras, nas nossas riquezas, é novidade para alguém, senhores? Não, né? Para ninguém. Agora, os nacionais que coadunam com a flexibilização demasiada da nossa legislação para dar acesso aos estrangeiros às nossas terras rurais, ou não compreendem de fato o real cenário de tudo isso, ou são movidos por interesses particulares. Eu não consigo visualizar uma terceira hipótese. Daí, os senhores podem me questionar: mas Andréia, por que não seria uma boa ideia vender as nossas terras aos estrangeiros? Não movimentaria a economia? Não entraria mais recursos no país? Senhores, quem me acompanha no Instagram sabe que há pouco eu fui convidada para participar da 2ª edição de uma obra denominada Agronegócio, Direito e a Interdisciplinaridade do Setor. Inclusive, fiquei muito envaidecida com o convite. Na obra, o tema que eu abordo é aquisição de terras rurais por estrangeiros. Eu poderia fazer apontamentos relevantes, apontamentos técnicos relevantes sobre essa questão. Contudo, eu vou pedir licença para dar um exemplo e posteriormente fazer um comparativo, tá ok?
Suponhamos que os senhores têm um terreno e decidem que precisam de um poço artesiano e conseguem na prefeitura autorização para terem um poço artesiano. Pois bem, no processo de perfuração, os senhores descobrem o quê? Que tem petróleo no terreno dos senhores. Ó, que beleza! De quem que é esse petróleo que foi encontrado no terreno dos senhores? Do governo federal. Por lei, todo o petróleo encontrado no subsolo do Brasil é do governo federal. Somente ele pode licitar para que a jazida seja explorada. Comparando este exemplo com as nossas terras nas mãos de estrangeiros, a diferença é que no exemplo a riqueza é do Brasil. No caso das nossas terras aos estrangeiros, as nossas riquezas serão de outras nações. Aí os senhores podem me questionar, mas Andréia, o petróleo foi encontrado no meu terreno. Eu não vou ficar com nada, eu não vou ganhar nada. Vão, alguma coisa os senhores vão ganhar. Dependendo do tamanho da jazida, podem até ganhar um valor razoável. Mas os senhores não são donos da riqueza em si. Os senhores não são donos. Assim seremos nós. Nós permaneceremos donos das terras, porque para justificar esta venda, provavelmente criarão dispositivos com base no princípio da soberania nacional. Seremos como a rainha da Inglaterra. Seremos donos das terras, mas não seremos donos das riquezas, inclusive da água. Curto prazo, todos seríamos beneficiados, e que isto fique muito bem claro. Todos, sem exceção. Nós que trabalhamos no setor diretamente, então, sobremaneira. E a longo prazo? Que legado que os senhores querem deixar? Que legado que os senhores querem deixar enquanto nação, enquanto gerações? A nação que não conseguiu administrar os seus recursos? As gerações que foram incapazes de gerir as suas riquezas? A nação que precisou vender as suas terras a outras nações para que elas fizessem o que ela não deu conta de fazer? Resta-nos o que, senhores? Vender as nossas terras? Eu estou tentando fazer a minha parte. Por este motivo, eu peço licença para convocá-los, sim, convocá-los a se posicionarem, a fomentarem um assunto com os amigos, com os familiares, a escreverem sobre, a gravar vídeos sobre, ainda que tenham um entendimento diferente. Com respeito, tudo pode ser dito, e o importante é chegarmos numa legislação acertada e não encomendada. Eu me ponho à disposição para conversar com os senhores sobre o assunto. Eu acho válido, eu penso ser válido, senão eu não tinha feito este vídeo, é claro. E chega, né? Chega de prosa por hoje. Até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.